Olá, meus cumprimentos aos amigos da TV Sistec. Quem se liga em boa informação, se liga aqui. Eu sou Kleber Duval e apresento agora mais um TJS. De olho então nos destaques desta edição. Minas Gerais é o estado com maior número de denúncias de assédio eleitoral no país. Presidente de sindicato fala da situação em Caratinga. Realmente a gente já vem recebendo algumas ligações, algumas denúncias anônimas que realmente já está tendo essas coações com o trabalhador, pedindo, exigindo que o trabalhador vote em tal candidato. Chuvas de granizo atingem mais uma vez Minas Gerais. Polícia Militar pronta para garantir segurança das eleições em Caratinga e região. E diante disso nós estamos, para o segundo turno adaptados, já ajustados, Nós fechamos um planejamento agora, É uma estratégia para o segundo turno, visando não somente o pleito eleitoral, mas também as comemorações que devem ocorrer após ao término das eleições. Negociadores de armas de Caratinga e Bom Jesus são presos pela polícia no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Presidente Bolsonaro visita Minas Gerais mais uma vez. Estão lá embaixo. Agora dizer a vocês, quando nós votamos no Senado a redução do preço da gasolina, todos os senadores do PT votaram contra a redução do preço da gasolina. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. O Brasil é o país que mais forma dentistas no mundo. São mais de 300 mil profissionais em ação. Mas, apesar disso, dados do IBGE mostram que 11% dos brasileiros nunca foram a um dentista e 16 milhões de pessoas já perderam todos os dentes. Hoje, no Dia Nacional do Dentista e da Saúde Bucal, vamos mostrar como funciona o atendimento gratuito realizado pelo SUS e outras instituições que tentam mudar essa realidade. Mais da metade da população do país não vai ao dentista todo ano. E pelo menos 34 milhões de brasileiros já perderam um dos dentes por causa de problemas bucais. A saúde da boca muitas vezes é negligenciada por falta de acesso ou por falta de informação. No Brasil é muito alta ainda o índice de pessoas com perdas dentárias, e a gente vê que isso avança ao longo da idade, mas isso não é porque a pessoa é idosa que ela perde dente, mas os idosos atuais não terem essa perda grande vem do passado, que a odontologia era muito voltada apenas para os escolares. Então a odontologia era só nas escolas, o atendimento do público era mais restrito aos escolares, e depois a população saía, quando saía da escola ficava muito sem atendimento. Atualmente está mais inclusivo, a odontologia atende todos os ciclos de vida, desde o bebê até o idoso. Ângela é mestra em saúde coletiva e diretora de saúde bucal da cidade de Contagem, na região metropolitana. Ela explica que o atendimento por dentistas é previsto no SUS em todo o Brasil. A pessoa deve procurar sua UBS de referência e vai ser encaminhada para atendimento. Em muitos municípios existe o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Tem o programa Brasil Sorridente, que foi estabelecido em 2004, e ele tem essas definições, que a atenção básica é a porta de entrada e responsável mais ou menos, ela dá conta de atender 80% das demandas de saúde da população, não só na saúde bucal, mas também na saúde bucal, então, o restante é encaminhado para o secundário e para o terciário. Mas a atenção básica ela consegue resolver a maioria dos problemas. A partir do programa Brasil Sorridente, o atendimento pelo SUS foi ampliado. O Brasil é o país que mais forma dentistas no mundo. São cerca de 300 mil profissionais em atuação.
mas mesmo assim a cobertura costuma ser menor do que em outras áreas de saúde. Nesta universidade, em Belo Horizonte, é oferecido atendimento gratuito para a população. Muitas vezes, os hospitais das faculdades cumprem o papel de complementar o atendimento feito na rede pública. Nós atendemos em todas as áreas, desde atenção básica, endodontia, tratamento de canal, odontopediatria, né, as crianças. Nós temos também uma clínica de traumatismo, as clínicas de cirurgia e, além disso, nós temos os cursos de especialização. O ideal é ir ao dentista uma vez ao ano. Existem doenças bucais que apenas um profissional vai saber identificar. Mas uma boa rotina de higiene bucal é o mais importante para garantir boa saúde dos dentes, da língua e da gengiva. É preciso escovar os dentes depois de cada refeição, passar o fio dental e escovar a língua pelo menos 3 vezes por dia. Cuidados que previnem não só problemas bucais, mas no corpo inteiro. Dentro do grupo das doenças cardiovasculares, a gente tem a endocardite infecciosa, que é uma doença da válvula cardíaca. E em pacientes que já são do grupo de risco, que apresentam critérios para estarem no grupo de risco, caso eles tenham uma condição bucal ruim, não realizem de forma adequada a higiene bucal, eles têm um risco aumentado para desenvolver essa infecção da válvula cardíaca, que é uma infecção potencialmente grave para esses pacientes, né? E a gente já tem comprovação que bactérias que colonizam a boca podem colonizar essas válvulas do coração. Além disso, nós temos também uma doença extremamente prevalente no Brasil e no mundo, que é a diabetes. A gente sabe já há bastante tempo da correlação entre saúde bucal, principalmente saúde periodontal, né, que é a saúde das gengivas, em relação ao diabetes. Então, a inflamação gerada, né, os mediadores inflamatórios gerados pela doença periodontal vão agravar o diabetes, vão dificultar o controle da glicemia por causa de mecanismos associados à resistência à insulina. Nos últimos anos, tem crescido a atuação de dentistas em hospitais. O que ficou comprovado é que uma boa higiene bucal ajuda no quadro geral do paciente. Cuidadores de pessoas debilitadas ou dependentes de cuidados também devem ficar atentas. É importante incluir a higiene bucal na rotina de cuidados. Também no SUS dá para procurar atendimento especial. Mas cabe à equipe de enfermagem a realização da higiene. A família pode ajudar, o acompanhante, que às vezes fica no hospital, ele pode ajudar até mesmo no aspecto psicológico e de convencimento do usuário da importância dele fazer também a higiene, porque muitas vezes o usuário nem quer, né? Porque ele está tão desanimado, deprimido, que ele também não quer aceitar a higienização. O que a gente percebe é que em hospitais, quando você faz uma visita, a gente percebe que a higiene bucal ela ainda é muito deficitária. Às vezes a pessoa fica 3 dias internada, se você vai verificar, ela não escovou dente nenhuma vez. O nosso sorriso é muito importante, né? Todo mundo se preocupa hoje muito com a estética, mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é a saúde bucal, né? Tantas doenças acontecem, né? Doenças, lesões de mucosa, né? Doenças malignas que pode acontecer na boca. O paciente não é aquele dente. Atrás de um dente sempre tem uma pessoa. E atenção, eleitores! O aplicativo É-Título, que substitui o título de eleitor de papel, ficará disponível para download até sábado, dia 29. Quem ainda não baixou não deve deixar para a última hora. O aplicativo permite consultar local de votação, justificar ausência às urnas e realizar outros serviços. Ele está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS. Um furto a uma academia de ginástica situada no bairro Santa Cruz, em Caratinga, foi registrado esta semana. Uma câmera de segurança filmou a ação do ladrão. Ele forçou a porta do estabelecimento até abri-la. Com uma blusa de capuz cobrindo-lhe o rosto, o indivíduo furta um aparelho de TV e depois vai embora. A polícia está à procura do autor. A seguir, 280 mil empregos com carteira assinada foram gerados em setembro no Brasil.
Muito bem, vamos então aí, continuando juntos com o TJS. O Brasil gerou cerca de 280 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro último. Atualmente no país, cerca de 43 milhões de trabalhadores possuem carteira assinada. Outra pesquisa mostra que 75,1% dos trabalhadores que fizeram acordos no último mês conseguiram um reajuste igual ou superior à inflação. Esses dados positivos foram registrados pelo Ministério do Trabalho. Um balanço positivo de 278.085 vagas com carteira assinada. Ou seja, mais pessoas foram contratadas do que demitidas no mês de setembro. Atualmente, no Brasil, cerca de 43 milhões de trabalhadores possuem a carteira assinada. E uma outra pesquisa também trouxe um dado positivo. Realizada pela FIPE, a Fundação de Pesquisas Econômicas, registrou uma alta nos salários relacionados com a inflação no mês de setembro. Em 445 acordos firmados no mês de setembro, 75,1% deles, os trabalhadores conseguiram um reajuste igual ou superior à inflação, o que é um dado realmente positivo, mostrando o aumento do poder aquisitivo. Esse índice calculado da inflação está relacionado com o INPC, que no acumulado dos últimos 12 meses registrava uma alta de 8,8%, ou seja, 75,1% dos trabalhadores conseguiram um reajuste igual ou superior a 8,8%. Os melhores índices foram conseguidos na indústria da joalheria, com um aumento de 0,76%, segundo com o setor de vigilância, com uma alta de 0,32% acima da inflação. E 2 homens, um de Caratinga e outro de Bom Jesus do Galho, foram presos ontem no Rio de Janeiro, acusados de estarem negociando armas no Complexo do Alemão, que reúne o maior conjunto de favelas da cidade e local de muitos enfrentamentos entre a polícia e traficantes. Com a dupla, em um automóvel, foram apreendidos uma submetralhadora, um carregador e 2 balas calibre 9mm intactas. A prisão dos indivíduos ocorreu durante uma operação da Coordenadoria de Polícia Pacificadora da Polícia Militar para combater o roubo de cargas no entorno do complexo. Os casos de assédio eleitoral estão subindo no Brasil. É importante saber identificar o que é assédio eleitoral e como denunciar caso ele ocorra. Assédio eleitoral é crime. O número de denúncias está subindo no Brasil. Até essa terça-feira, o Ministério do Trabalho recebeu 1.435 delas. Minas Gerais é o estado que mais registrou ocorrências, 374. O fato é preocupante. A prática viola o direito do indivíduo de exercer a cidadania. Carlos Henrique é presidente do Sindicomerciários, que reúne os trabalhadores do comércio da cidade. Ele conta que desde o início do segundo turno, vem recebendo de 2 a 3 ligações por dia, relatando algum tipo de coação eleitoral. Realmente a gente já vem recebendo algumas ligações, algumas denúncias anônimas que realmente já está tendo essas coações com o trabalhador, pedindo, exigindo que o trabalhador vote em tal candidato, né? Então, infelizmente está acontecendo isso aqui na nossa cidade corrente. Esse ano as eleições para presidente estão polarizadas desde o princípio. Pesquisas de intenção de voto revelam uma disputa acirrada entre os 2 candidatos. As próximas eleições serão decisivas. A sequência agora é mais no segundo turno, mas teve também no primeiro turno também, né? Que, né, recebemos algumas ligações que alguns empresários da cidade estão exigindo que o trabalhador vote em tal candidato. Então, só que no segundo turno agora realmente as coisas estão mais pesadas. Independentemente do partido, coagir qualquer cidadão a votar em quem quer que seja é muito grave. Nós temos que ter democracia no nosso país. A gente tem que ter respeito, em primeiro lugar, com as pessoas. Então, que aquele que ganhar que seja melhor para o nosso país. O Sindicomerciários tem um grupo de advogados e está à disposição do trabalhador que precisar denunciar algum caso de assédio eleitoral. É importante possuir provas que validem a denúncia. Aí é pegar as provas cabíveis, né, e trazer até nós
E a gente vai caminhar isso ao Ministério Público, né, para estar verificando se realmente está havendo essas coações, né, porque também sem prova você não pode estar tomando atitude nenhuma. A gente está aqui situado na rua Raul Soares, né, número 214, apartamento 202, né, o nosso contato aqui é o telefone fixo, 3322-3621. E também temos o nosso e-mail, né, secretaria, né, @sindicomerciarioscaratinga.com.br. Mas muita gente tem dúvida a respeito do que caracteriza assédio eleitoral. Nessa segunda-feira, houve uma reunião entre autoridades no fórum para discutir a segurança no segundo turno das eleições. Após a finalização do encontro, o juiz eleitoral, Dr. Consuelo Silveira Neto, concedeu entrevista e abordou o assunto em uma de suas falas. O Código Eleitoral, especificamente nos artigos 300 e 301, ele prevê como crime você coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato. Inclusive, a pena para esse delito é de até 4 anos de reclusão. Então, é um crime relativamente, um crime que tem uma pena relativamente alta e realmente trata-se de um ilícito penal, criminal, eleitoral, no intuito de você ameaçar, coagindo uma pessoa para votar ou deixar de votar em outra pessoa. Isso pode caracterizar esse ilícito, além se esse ato de assédio que envolve uma questão de subordinação, que pode ser entre o patrão ou empregado, ou entre o dono de uma... enfim, pessoas que estão subordinadas a um chefe ou um diretor. Pode ensejar também uma responsabilização na área trabalhista, que pode gerar uma multa para as pessoas pagarem, desde que haja essa relação de emprego. E, em alguns casos, dependendo do grau, do âmbito dessa ameaça ou coação, pode caracterizar também um abuso de poder, seja ele econômico ou abuso de poder político, que pode levar o candidato beneficiado com essa atitude a uma cassação do registro. Que você, cidadão, não pode ser coagido ou ameaçado a votar em um candidato ou deixar de votar. A pessoa que pratica ou que venha a praticar tal ato, ela pode ser responsabilizada, seja no âmbito da justiça eleitoral, dependendo do tipo de ameaça, no âmbito da justiça do trabalho também, se caso envolva uma relação de trabalho. Então, cidadão, vote com consciência em quem melhor o represente. Democracia é isso. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira é dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Patinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 16 graus e 28 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 16 graus e 29 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 16 graus e a máxima 28 graus. A seguir, chuvas de granizo atingem mais uma vez Minas Gerais. Chuvas de granizo durante a tarde e também à noite atingiram parte de Minas Gerais nesta terça-feira.
As regiões mais afetadas foram as do Campo das Vertentes e Zona da Mata. As chuvas foram acompanhadas de ventos fortes na localidade de Santa Juliana, na microrregião de Araxá. As ruas ficaram cobertas de gelo. Os moradores disseram nunca terem visto nada igual. Em Barbacena também a chuva de granizo foi forte. Na região de Caratinga, publicações em redes sociais davam conta da ocorrência de chuva de granizo na vizinha Santa Bárbara do Leste. Segundo a meteorologia, a instabilidade climática em Minas Gerais deverá continuar durante esta semana, podendo ocorrer novas chuvas de granizo. Esse tipo de fenômeno atmosférico vem sendo frequente no estado desde o início do mês. Na tarde desta terça-feira, 26, a Polícia Militar promoveu uma coletiva de imprensa para anunciar o plano de segurança para o segundo turno das eleições 2022 em Caratinga e região. De acordo com o tenente-coronel André Pedrosa, comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga, a maior preocupação é garantir a tranquilidade do eleitor para votar, assim como aconteceu no primeiro turno, quando houve poucos registros de ocorrências. O próprio eleitor estava muito conscientizado, né, assim como a presença policial foi maciça nesse dia e proporcionou tranquilidade para o nosso pleito eleitoral, e diante disso nós estamos, né, para o segundo turno adaptados, já ajustados, né, nós fechamos um planejamento agora, né, é uma estratégia para o segundo turno, visando não somente o pleito eleitoral, mas também as comemorações que devem ocorrer após, né, ao término, né, das eleições. Cerca de 400 policiais militares estarão trabalhando durante o segundo turno das eleições em Caratinga e região, desde a escolta das urnas até o acompanhamento do pleito e do período pós-eleição. Isso são de quase 400 policiais militares. A gente contou com um apoio muito importante, né, da Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte, da 12ª Região em Ipatinga, e além, né, dos nossos parceiros da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Estadual, todos esses, né, nos forneceram efetivo, e também viaturas, né, cerca de 100 viaturas disponíveis para fazer frente a esse policiamento. Então tudo isso corrobora aí para que a gente tenha um pleito muito tranquilo. O tenente-coronel André Pedrosa deu orientações à população para que o clima de tranquilidade em Caratinga e região seja mantido durante e após as eleições. A gente pede às pessoas, né, vai haver a comemoração, tudo bem, a gente respeita, mas com muito cuidado, respeitando, né, as pessoas, evitando excessos de bebidas, tudo que possa provocar, né, tumultos, desordens. A Polícia Militar vai estar em condições, né, de fazer frente a essas desordens. Então pedimos às pessoas que sejam conscientes, comemorem com consciência. A Polícia Militar está aí também para fazer, não somente frente ao pleito eleitoral, mas para dar tranquilidade também às pessoas durante essas comemorações. A gente anteveu essa situação, né, essa possibilidade de comemoração, levantamos as informações dos possíveis organizadores, fizemos contato com esses organizadores de ambas as partes, alertamos sobre a responsabilidade deles, né, no caso de desordens, né, de atos de vandalismo, qualquer espécie de problema, né, que fuja à normalidade. Então nós previmos essa situação, fizemos esse contato, as pessoas já estão cientes disso, né, identificamos alguns pontos, né, algumas localidades dentro do batalhão que possuem histórico não de violência, né, não desse tipo de desordem, mas que tem histórico de aglomerações de pessoas. Então, onde há aglomeração de pessoas, há necessidade de um policiamento diferenciado. Então, diante disso, nós planejamos o nosso policiamento. E quem precisar de algum dos serviços da Polícia Militar durante as eleições, a corporação estará pronta para ajudar. Esclarecer algum tipo de informação, nós temos canais disponíveis, né? O canal que a própria Justiça Eleitoral, né, ela recomenda é o aplicativo Pardal, né, que as pessoas façam por ali, porque ele é mais ágil, mais rápido, mas a Polícia Militar, a gente sabe que às vezes alguma outra pessoa tem dificuldade em operar esse sistema, pode nos procurar, a gente vai orientar, se não possível acessar o sistema, nós faremos o registro, se necessário for, a gente fará esse registro, tá? E já abro aqui também, né, uma consideração muito importante dessa parceria, né, da Polícia Militar com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público e Polícia Civil, esse trabalho, essa tranquilidade que nós estamos falando aqui, que foi no primeiro turno, esperamos que ocorra no segundo turno, está ocorrendo graças a essa parceria, né, desses órgãos, mas a Polícia Militar está disponível a todos aí, em qualquer momento das eleições, para dar esclarecimentos ou para fazer
algum tipo de registro de fato que fuja à normalidade. A Câmara Municipal de Caratinga se reuniu mais uma vez esta semana. Um dos assuntos abordados foi a coleta de lixo na cidade. O vereador Mauro Nascimento apontou sugestões para a melhoria do serviço. Outro assunto é a coleta de lixo. Coleta de lixo no centro da cidade. Eu quero fazer uma sugestão que a empresa que presta serviço não faça a coleta de lixo no centro da cidade no horário de pico. Qual que é o horário de pico? Das 5 da tarde até as 7 às 19. Hoje, por exemplo, nós tivemos um transtorno aqui em Caratinga, no centro da cidade, parecíamos que estávamos em cidade grande. Por quê? Porque a coleta de lixo estava acontecendo justamente naquele horário, 18h30 mais ou menos. Então nós tivemos aqui um transtorno muito grande hoje com relação a isso aí. A gente sugere que seja feito no horário pós-pico, lá para as 21 horas, por exemplo. E outra coisa também é aquela varreção que a gente vê aqui na cidade com jato de ar, aquele motor nas costas, que a pessoa fica jatando ar e varrendo a rua com aquilo. Aquilo joga poeira nas pessoas. A gente vê que o funcionário, ele vem assim, a pessoa está transitando no horário do tráfego humano, e aí tem que ser feito fora desse horário, de madrugada, porque não tem condição. Você está andando na calçada, recebe um monte de poeira de frente no seu rosto e etc. E na mesma reunião da Câmara, a vereadora Giuliane Quintino, do PT, destacou o projeto de sua autoria, que cria a Comenda Humberto Luiz, em homenagem ao jornalista que presidiu o Sistema Caratinga de Comunicação, recentemente falecido. Giuliane explicou a sua iniciativa. Bem, hoje eu estou entrando com um projeto de lei que declara o jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa patrono dos radialistas e jornalistas do município de Caratinga, e também cria a Comenda Jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa para parabenizar, todos os radialistas e jornalistas da nossa cidade. As reuniões da Câmara Municipal de Caratinga acontecem às segundas-feiras, a partir das 7 da noite, e são abertas ao público. E o presidente Jair Bolsonaro, em campanha para o segundo turno, esteve em visita mais uma vez a Minas Gerais. A primeira cidade de sua agenda nesta quarta-feira foi Governador Valadares. Bolsonaro desfilou em carro aberto pela cidade, recebendo aplausos e o apoio de seus aliados. À tarde, o presidente esteve em Teófilo Otoni, onde foi recebido por um grande público. Em discurso, ele teceu críticas ao partido de Lula, seu concorrente. Estão lá embaixo. Agora dizer a vocês, quando nós votamos no Senado a redução do preço da gasolina, todos os senadores do PT votaram contra a redução do preço da gasolina. Dizer a vocês, quando nós fomos atender aos mais pobres do Brasil, criando o Auxílio Brasil, no passado, todos os deputados do PT votaram contra o Auxílio Brasil. Hoje o Auxílio Brasil é 3 vezes maior do que o Bolsa Família. Após Teófilo Otoni, Bolsonaro foi para Uberlândia, onde encerrou seu giro por Minas Gerais. A peregrinação de Bolsonaro teve como objetivo angariar mais votos no estado para o segundo turno, já que seu opositor, Lula, venceu as eleições no primeiro turno no estado. Estamos finalizando o nosso TJS de hoje. Mais uma vez, agradeço a sua companhia e convido a todos para o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!